Olá, amigos, eu sou o pastor Sidney Ferreira, este é o programa Evangelizando as Nações e você é o nosso convidado. Estamos em uma série de mensagens intitulada Jesus, o Messias, e a temática desse dia é justamente a declaração celestial. Te convido a meditarmos no que está escrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, precisamente no versículo 5, onde nos diz: estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Essa é uma declaração celestial um tanto que absurda e surreal. A Bíblia nos diz que Jesus subiu ao monte esse considerado na história como o Monte da Transfiguração. E Jesus se transfigurou, se revestiu de uma espiritualidade que foi elevado às alturas e de repentemente surgiu ao seu lado Moisés e Elias. E a Bíblia nos diz que a face de Jesus resplandeceu como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. Uma nuvem os cobriu ao ponto que os discípulos não conseguiram ver mais nada. No entanto, Pedro, João e Tiago, que estavam em companhia de Jesus, convidado para essa revelação tão surpreendente, para essa epifania divina, exclusiva e também inédita, porque certamente nunca ouvimos algo a esse respeito. Somente eles caíram, os discípulos de bruço, assustados, apavorados com tudo aquilo que presenciava e que doravante seriam testemunha de algo tão esplêndido, de algo tão surpreendente. A voz brada no céu dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria, em quem tenho total satisfação. E de repente os discípulos caem de bruço. Jesus vai ao encontro deles, toca neles, e quando eles abrem os olhos não vê mais ninguém. Não vê mais a Moisés, nem a Elias, só vê somente Jesus Cristo. O interessante é que Deus permitiu tamanha aparição. Moisés e Elias. E a pergunta logo vem à mente: qual é o propósito? O propósito é muito simples. Moisés era um representante da lei, Elias era um representante dos profetas. Para os judeus, nada mais importante do que a lei, nada mais importante do que os profetas. Contudo, Deus coloca o seu filho, Jesus, o filho amado, entre Moisés e Elias, representante da lei, representante dos profetas, para anunciar que Jesus está acima da lei, acima dos profetas, que Jesus é superior a Moisés, que Jesus também é superior a Elias, que ele é o filho amado e a ele nós devemos ouvir. Pedro, Tiago, João estavam convencidos e completamente convictos sobre a superioridade de Cristo Jesus por intermédio da graça em relação à lei de Moisés e às profecias de Elias. Ele é o Filho de Deus a quem nós devemos ouvir. E o que é que esse Filho de Deus tem a nos falar? O próprio Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse Cristo se apresenta como o único meio de encontrarmos verdadeiramente com Deus. A única maneira, a única forma. Talvez nós não entendamos perfeitamente o que Cristo quis dizer, mas na antiguidade havia o tabernáculo que era dividido em 3 compartimentos.
e o tabernáculo era uma réplica do céu, uma visão de Deus para Moisés, para que Moisés reproduzisse aquele tabernáculo. Naquele tabernáculo existiam 3 véus. O véu da parte externa para o pátio, que também era conhecido como átrios, se chamava caminho. E o véu que existia entre o átrio para o santuário se chamava verdade. E também havia um outro véu que delimitava o espaço físico entre o santuário e o Santo dos Santos. Nesse lugar somente um homem poderia entrar, e assim mesmo uma única vez ao ano, no dia da expiação, para interceder pelo pecado de toda a nação. Um véu se chamava caminho, o outro véu se chamava verdade, o outro véu se chamava vida. Jesus se refere aos discípulos dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, só há uma forma de chegarmos até Deus, e é através de Jesus. Ele é o caminho que nos conduz à verdade, ele é a verdade que gera vida. Ele é caminho, ele não é atalho. Ele é verdade, ele não é ilusão. Ele é vida, ele não é fantasia, não é fábula, não é conto. É por isso que esse Cristo, ele nos convence com suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Mais uma vez, ele se revela como o próprio Deus. O interessante é que ele usa o artigo definido. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Logo nos dá a conotação que não temos alternativa. Se ele dissesse eu sou uma ou uma, talvez existisse outras possibilidades, outras probabilidades, mas ele é o único. Portanto, cremos nesse Cristo como Filho amado, a quem Deus tem total prazer. Filho esse que veio ao mundo para nos resgatar do império das trevas e nos revelar a natureza plena e perfeita de um Deus vivo, de um Deus real. Esse Jesus Cristo, ele está acima das leis, ele está acima das profecias, ele está acima de Moisés, ele está acima de Elias. Ele é o Filho amado e somente a ele devemos ouvir. Permita-me nesse momento orar contigo e assim abençoar a sua casa, o seu lar e toda a sua família. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos e te louvamos e te bendizemos por tudo que és. E diante dessa declaração celestial, só nos resta nos convencermos e nos convertermos mais e mais a Ti e reconhecer que Tu tens autoridade suprema, plena e absoluta sobre as nossas vidas, que a Ti devemos ouvir e a ninguém mais, porque Tu és o complemento de tudo, Tu és a verdadeira essência do divino. Por isso te louvamos, ó Cristo Jesus, e bendizemos ao Teu santo e maravilhoso nome. Amém.